Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2024. Exército de Israel encontra corpo de brasileiro feito refém pelo Hamas. Magda Chambriard assume presidência da Petrobras. E Rio Grande do Sul tem 4 mortes por leptospirose. O exército israelense anunciou nesta sexta-feira que recuperou os corpos de 3 reféns que estavam na faixa de Gaza desde os atentados do Hamas em 7 de outubro do ano passado. Um deles é o de Michel Nizenbaum, brasileiro israelense sequestrado pelos terroristas. Em uma operação conjunta com o Serviço de Inteligência de Tel Aviv, o exército israelense recuperou os corpos em Jambalia, no norte de Gaza. Além de Nizenbaum, foram encontrados os restos mortais do franco-mexicano Orion Hernandes Radu e do israelense Hanan Yablonka. Segundo o exército, eles foram mortos pouco depois de terem sido capturados em 2023, perto do kibbutz de Mefalzim, ou no caminho para Gaza. As famílias das vítimas foram notificadas depois do reconhecimento dos corpos. Michel Nizenbaum nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele tinha dupla nacionalidade e vivia em Israel havia mais de 40 anos. Nizenbaum morava em Sderot, cidade que fica próxima à fronteira com Gaza. Ele teria sido capturado no caminho para uma base do exército, onde buscaria uma das netas que estava com o genro, um militar. Além de Nizenbaum, outras 3 vítimas brasileiras foram mortas nos ataques do Hamas. Todas estavam na festa eletrônica Nova, invadida pelos terroristas. O presidente Lula lamentou o anúncio da morte de Nizenbaum e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Segundo Lula, o Brasil vai seguir engajado para que todos os reféns sejam libertados por um cessar-fogo e para a paz na região. Também nessa sexta, a Corte Internacional de Justiça em Haia determinou que Israel interrompa imediatamente a ofensiva militar terrestre em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O principal tribunal da ONU classificou como desastrosa a condução da questão humanitária por Tel Aviv e que os avisos de evacuação de civis e outras medidas não são suficientes para diminuir os danos aos palestinos. O governo de Israel não se manifestou sobre o tema até a conclusão desse boletim, mas tem alegado que a operação em Rafah é necessária para atacar o Hamas. Na mesma decisão, o tribunal ordenou a libertação imediata e incondicional dos reféns raptados pela facção. A Petrobras confirmou nesta sexta-feira a nomeação de Magda Chambriard para a presidência da estatal. O processo de sucessão, finalizado com a confirmação do nome dela, derrubou as ações da companhia 2 vezes nos últimos meses. Magda foi indicada pelo presidente Lula para substituir Jean Paul Prates, demitido depois de um longo processo de fritura reforçado por uma divergência sobre o pagamento de dividendos extraordinários. A empresa perdeu cerca de 55 bilhões de reais em valor de mercado durante a crise dos dividendos e outros 55 bilhões de reais depois da demissão de Prates. Magda é ex-funcionária da Petrobras e comandou a Agência Nacional do Petróleo no governo Dilma Rousseff. Ela chega à presidência da Petrobras com a missão de acelerar entregas do bilionário plano de investimentos da estatal. A lista de projetos prioritários para o governo incluiu recompra de refinarias, encomendas a estaleiros nacionais e apoio à criação de um polo gás químico em Minas Gerais. A alta rotatividade no comando da empresa, que teve 8 presidentes nos últimos 8 anos, é criticada pelo mercado, que vê isso como um sinal de ingerência política. O governo do Rio Grande do Sul confirmou na quinta-feira mais 2 mortes por leptospirose no estado. As vítimas são 2 homens, de 56 e 50 anos, moradores de Cachoeirinha e Porto Alegre. Outras 2 mortes pela doença, relacionadas aos períodos de enchentes, aconteceram nos municípios de Venâncio Aires e Travesseiro. As vítimas foram 2 homens, de 67 e 33 anos. Nesse mês, já foram confirmados 54 casos da doença no estado. Mais 4 mortes são investigadas. A leptospirose é transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, principalmente ratos. O contágio acontece pelo contato da pele com a água contaminada ou por meio de mucosas. A orientação é que a população procure um serviço de saúde logo nos primeiros sintomas, que geralmente são febre, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, em especial na panturrilha, e calafrios. Os sintomas surgem de 5 a 14 dias depois da contaminação, mas podem levar até 30 dias. Para casos leves, o atendimento é ambulatorial. Nos casos graves, a hospitalização é imediata para evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação não é indicada.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro, Lucas Monteiro e Lucas Leite, e a edição de som é de Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Bom final de semana e até mais!